Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Sou Estênio. Estou aqui inaugurando um novo canal para continuarmos da sequência àquele canal que estávamos para poder estudar o Livro dos Espíritos. Eu gravava no Grupo Espírita de Ibatiba. E agora nós criamos um canal que houve uma necessidade enorme de transportar isso para outros lugares. E aí está surgindo o canal agora. Meus irmãos, aqui estamos novamente para gravar no canal agora. Preste atenção, agora, o estudo do Livro dos Espíritos, que nós já iniciamos há algum tempo, e agora resolvemos criar um canal exclusivo nosso para estudar o Livro dos Espíritos, livro base da doutrina espírita. Paramos na pergunta que fala sobre a vida espiritual. Estamos passando agora para o estudo da vida corporal, ou seja, quando o espírito está aqui trabalhando, já encarnado. Como vocês sabem, segundo nós já estudamos nesse livro dos Espíritos, nós somos espíritos imortais e a doutrina espírita, ela é base. Ela vem trazendo para nós as informações básicas para podermos enfrentar as novas realidades que estão chegando. Entre elas, o evento e também a transição planetária. Estamos no meio disso, já encerrando essa fase. E mudando de dimensão, o planeta está mudando. Por isso, é necessário que nós nos preparemos para isso. Você se sente cansado? Sente dores nas costas, na coluna vertebral, dor de cabeça, essas coisas todas? Está vendo o tempo mais limpo, o céu mais azul? Tudo isso faz parte do processo de mudança. Então, nós precisamos nos preparar para isso. Jesus já veio nos trazendo essas informações ainda há 2020 anos atrás. E a doutrina espírita, na sua atualidade, ela está trazendo o quê? No livro, além de trazer essa informação no Livro dos Espíritos, no livro Gênesis, capítulo 18, leiam esse capítulo, fala tudo sobre a situação atual. Por favor, abram suas mentes e vamos começar a estudar a doutrina espírita com seriedade, porque o que vem aí vai mudar tudo. A pandemia veio para mudar tudo. E daqui para frente, depois da pandemia, nada vai ser mais igual. Então nós vamos estudar, retornar estudando, já o capítulo 7 nas perguntas 330, que vai falar sobre a vida corporal, ou seja, prelúdios de retorno, união da alma com o corpo, ou seja, nossa vida como encarnado aqui. Em uma das perguntas, prelúdios do retorno, começa na pergunta 330. Os espíritos conhecem a época no qual estarão reencarnados? Olha que pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores. E eles respondem que eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Não tem condição de conhecer a época que estarão reencarnados. Nós estamos no plano espiritual, todos participam de um processo chamado reencarnatório. São grupos, são os nossos guias, espírito de luz, planejamento, porque no plano espiritual tudo é planejado. Não existe quebra-galho, depois a gente vê, vamos
nos adaptar, não é assim que funciona. Tudo tem um planejamento. E cada um faz o seu planejamento. Detalhe, dependendo do nível do espírito, ele participa também desse planejamento. Ele escolhe muitas coisas, como nós vamos ver mais à frente. Por exemplo, na pergunta 335A, poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Por exemplo, na última hora, o espírito não quer reencarnar, ou por medo, ou por qualquer motivo. Ele se recusa, não quer. Pode ser? Se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não teria tentado nenhuma prova. Essa é a resposta. Por quê? Vocês imaginam o seguinte: você faz todo um planejamento com a participação de espíritos de luz, seus guias, amigos, parentes desencarnados que estão contigo, os guias espirituais. Olha só, imagine quanta coisa é envolvida na sua reencarnação. Parece simples, mas não é. É muito complexo. Tem ordens, tem autorizações. Estão envolvidas pessoas que vão ser seus pais, seus parentes. Estão envolvidas pessoas que vão cuidar da sua profissão, da sua vida profissional, professor. Olha só quanta gente envolvida. E na última hora, você desiste. Bom, mas Deus é bom, justo, misericordioso. É claro que ele vai entender. Mas o espírito vai ficar gravado com aquele problema, né? Não é fácil. Mais à frente, nós vamos ver mais uma pergunta, dessa vez sobre a união da alma e do corpo. Quer dizer, o espírito, como é que vai ser essa união? A doutrina espírita, a maioria das religiões não fala sobre isso. Essa é a grande sacada da doutrina espírita. Ela explica para nós os mínimos detalhes, mínimos que nós necessitamos. Nós sabemos, estamos cansados e carecas de saber, algumas religiões até falam sobre isso, que é no momento da concepção, no momento da união do espermatozoide com o óvulo, ali o espírito já reservou o corpo que ele vai utilizar. Essa é uma das razões porque a doutrina espírita abomina o aborto. A maioria das religiões não fala nem sobre isso. E nós ficamos ainda mais angustiados porque nações católicas, como a Argentina, aprovou o aborto e o Papa não abriu a boca nem para dizer: epa, sou contra. E o aborto lá, parece que são 6 semanas, gente. Está praticamente formado. Vamos acompanhar agora no estudo aqui do Livro dos Espíritos mais razões sobre isso. Em que momento a alma se une ao corpo? É um espírito, já está reservado para ele e agora precisa ser gerado esse corpo. Tem o pai, tem a mãe que vão doar as suas energias e formar um corpo para aquele espírito. Então, olha só a resposta. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Então, até o nascimento, você ainda tem condição, mesmo no útero, de se movimentar como espírito. Porque só após o nascimento é que, nós vamos acompanhar aqui no estudo, que o espírito passa a ter o corpo. Simples, né? Então, no momento da concepção, o espírito já está com aquele corpo reservado para ele. Por outro motivo também,
por esse motivo também, é que não existe incorporação de espírito em trabalhos espirituais, porque o corpo pertence àquela pessoa. No meu corpo, eu permito que outro espírito trabalhe com ele, mas eu fico do lado, tomando conta para que não faça nenhuma besteira. Eu sou dono dele. É por isso que na doutrina espírita não existe escola de médium. Existe escola de educação mediúnica. Educação mediúnica. Médios somos todos nós. E a educação mediúnica é para o médium aprender, saber distinguir quando é espírito do bem, quando é o espírito do mal, quando é que são os guias que se manifestam. Simples. Agora, no seu corpo, você não permite que nenhum espírito entre. Não existe isso, tá? Por isso é que nós precisamos estudar, para nos educar, saber com que estamos lidando e saber com quem você pode trabalhar. Identificar o que você está fazendo. Não é assim? Por isso que tem que estudar. A outra pergunta interessante, que tem mais lá para frente, já no outro capítulo, é o seguinte: o espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Olha só que pergunta. Depois que nasceu, ele lamenta? Queres dizer se como homem lastima a vida que tem? Se deseja outra? Claro. Se lamenta a escolha que fez? Não. Ele não sabe que a escolheu. Nós somos responsáveis por todo ato que fazemos. Existe um livro chamado Escolhendo o Próprio Destino. Esse é um livro, psicografia de André Luiz, do espírito Lúcio, aquele que escrevia para a Zíbia Gasparetto. É o mesmo espírito. É uma trilogia. E ele fala sobre isso. Nós plantamos, nós temos que colher. Não tem outra condição. Todos nós somos responsáveis. E nenhum de nós ignora que fizemos uma escolha. E ela vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Por isso, tá? Pergunta 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Nós já comentamos um pouco anteriormente que só após o nascimento é que ele está registrado como encarnado no nosso planeta. Antes disso, ele tem uma certa liberdade. Óbvio que depende do nível que cada um tem, né? Aqueles que estão lá embaixo não têm essa vantagem. Mas aquele que já está medianamente, que fez um planejamento da sua encarnação, esse tem alguma, vamos dizer, vantagem, né? Olha que pergunta interessante. Aí nós vamos falar agora sobre o aborto. Pensou que não ia chegar, né? A doutrina espírita tem um princípio, que são 4 princípios que a doutrina traz. Chama-se campanha de valorização da vida. Você pode ligar para as casas espíritas para falar sobre isso. Campanha de valorização da vida. Pena de morte. Aborto. Eutanásia e principalmente suicídio. A doutrina espírita e os livros de Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, já fala sobre isso. Não é novidade nenhuma para nós.
pelos motivos de que nós cremos na reencarnação. Por que que nós somos contra o aborto? Visceralmente contra. Porque o aborto tira de nós a oportunidade da reencarnação. Essa é a razão principal. Eu, como espírito, preciso ter a oportunidade de renascer novamente para fazer as minhas lições de casa, para ter as minhas experiências. Não é para pagar erros do passado, ao contrário disso. São lições de vida, porque o nosso Deus, Deus Pai Mãe, Ele é justo, bom, misericordioso, por isso que Ele tem mãe também na definição. Porque o amor que chega mais perto do Deus Pai é o amor de mãe. É por isso que nós somos criados e temos toda a misericórdia do mundo, todo o perdão do mundo. Nós já nascemos perdoados. Então, meus irmãos, nós entendemos que não existe castigo, não existe culpa. O que existe é responsabilidade. Poxa, se eu enfio uma faca em você, eu tenho que responder por isso. A responsabilidade minha, não foi Deus que fez isso. Fui eu quem fez. E por isso eu tenho a responsabilidade de responder por isso. E o aborto vai me tirar a oportunidade de refazer essa lição, que eu tenho que aprender. Eu esfaqueei alguém, eu tenho que aprender que isso não é bom. Não estava na minha programação. Aliás, Deus, Pai e Mãe, é tão bom que Ele dá para você a oportunidade de reencarnar, não necessariamente para levar uma facada, outra facada. Mas você pode reencarnar como médico, como enfermeiro, como bombeiro, para ressarcir esse erro. Eu disse erro, preste atenção, que você fez. E você tem que aprender a lição. Essa lição pode ser aprendida pela dor ou pelo amor. Se for pelo amor, você vai nascer como bombeiro, como médico, como enfermeiro, para saber quanto custa fazer mal ao seu irmão, porque somos todos irmãos, né? Aí, mais à frente, quais são para os espíritos as consequências do aborto? É uma existência nula e tem que recomeçar. Olha só a trabalheira que vai dar. O espírito faz todo um planejamento no plano espiritual com N pessoas, com N situações, uma porção de coisa, anos e anos preparando esse retorno. Quem quiser saber como é que funciona isso, tem um livro, pela psicografia de Ivone Pereira, Espírito Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida. Presta atenção, lê esse livro para você ver quanto tempo leva para um espírito que se matou, leva para reencarnar nesse planejamento todo, tratamento, tudo isso. Dá mais de 100, 200 anos, ou até mais às vezes. E a turma que estava com ele, está onde? Já está lá na frente, você está recomeçando tudo. É por isso que fica difícil. E aí você tem que recomeçar. Aí você aborta. Abortou, meu irmão? Tem que começar tudo de novo e do zero. E aí a pergunta na sequência, que Kardec, na sua inteligência, ele refaz a pergunta de outra forma, muitas vezes para confirmar isso que ele falou. 358. O abortamento voluntário é um crime. Qualquer que seja a época da concepção, existe sempre crime quando transgredis as leis de Deus. A mãe ou qualquer outra cometerá sempre um crime, tirando a vida à criança antes do seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Só confirmando aquela pergunta anterior
né, da consequência do aborto. Mas agora vem uma pergunta que toda mãe quer saber, toda mãe quer e deve saber. No caso, pergunta 359, essa pergunta é importantíssima, porque o único motivo em que nós espíritas e a espiritualidade superior aceita o aborto. Vamos lá. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resumindo, se houver perigo de vida para a mãe, se aquele bebê tiver que nascer, qual o procedimento? A resposta é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. É o único motivo que é aceito pelo nosso pai e mãe para que a mãe possa abortar. Mas, interessantíssimo, essa condição dá à mãe o direito de fazer o aborto, porque existe um perigo de vida para ela. Mas sabe o que é muito interessante? É que a maioria das mães corre o risco de morrer e tem o filho. E na maioria das vezes, eles sobrevivem os dois. Eu disse na maioria das vezes. Raramente há uma situação em que o feto pode matar a mãe. E a mãe, na maioria das vezes, escolhe esse risco. É isso que é lindo. Não é bom estudar? Isso você deveria saber. Mas nenhum médico vai falar isso para você. Mas os espíritas sabem disso. E ela prefere ter o bebê, porque o amor pelo bebê é tão grande que ela tem certeza que sobreviverá os dois. E geralmente sobrevive. Então, vamos falar agora das faculdades morais e intelectuais, né, que vêm com o espírito. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Não. De outro modo, eles vos teriam comunicado. Tem uma outra pergunta aqui que é importantíssima. Qual o caráter dos indivíduos nos quais se encarnam espíritos travessos e levianos? É a pergunta 362. Destovados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. Nós temos que entender que nós, quando vemos um bebê, nós só vemos inocência. O bebê veio com aquela característica, com aquele jeitinho, para que nós pudéssemos cuidar deles. Tivéssemos um carinho tão grande que não o maltrataríamos. Nós estamos falando de pessoas normais, né? Porque tem pessoas anormais que mesmo assim matam os bebês. Mas pessoas normais querem aconchegar aquele bebê. Mas olha só, ele não é inocente. O bebê, ele é um espírito. Ele contém aquele corpinho lindo, maravilhoso, gostosinho, dá vontade de morder o pezinho dele. Só que ele não é inocente. Aquele bebê, né, tem um espírito dentro dele milenar, às vezes problemático. E ele começa a se manifestar na puberdade. Até os 8, 9 anos, nós vamos ainda ler uma pergunta sobre isso, ele está se formando, moldando o seu corpinho. Mas, gente, depois que ele começa na puberdade, na adolescência, começa a manifestar a sua verdadeira personalidade. Mas vem com ele, tá? Ele não nasce bacana, maravilhoso, respeitador, não. Ele é um problemático que está contido num corpo inocente.
Então, meus pais, tomem conta dos seus filhos enquanto eles são pequenos. Eduque-os. Não é a escola que deve educar, é o lar, é você dentro do seu lar. A influência do organismo sobre o espírito, já na pergunta 367. O espírito unindo-se ao corpo se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. O espírito unindo-se ao corpo conserva os atributos da natureza espiritual, ou seja, ele é o que é. Não é o corpo que vai influenciá-lo. O corpo é apenas a veste. Esse corpo aqui não tem nada a ver com o espírito que está lá dentro. É um veículo. É o veículo que eu utilizo para fazer a minha caminhada. Quando acabar as minhas lições como espírito encarnado, esse corpo vai se desmanchar e eu vou continuar, porque eu sou imortal. Esse é o esquema. Se colocar isso na cabeça, nunca você vai ter medo de morrer. Porque você não morre. O que morre, desintegra, é esse corpo, que é feito de luz condensada. Se você não sabia disso, procure saber. E aí, mais à frente, pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? Não confundas o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Olha só. Tudo está sob o comando do Espírito. Nós somos poderosos, nós somos filhos da luz. É o Espírito que comanda todo o processo. Quando você se convencer que você é o poderoso e não o corpo é um instrumento. É como um carro dirigido por uma pessoa. O carro tem que fazer o que a pessoa manda. Você pega o volante e vira para a direita, ele vai para a direita. Ele não vai para a esquerda. Assim é o corpo. O corpo tem que fazer o que você quer. É o corpo que comanda todas as células inteligentíssimas que tem dentro de você. Dentro de você tem um universo. Trilhões e trilhões de células. É o mesmo tamanho do universo fora de você. Tudo sob seu comando. Meu irmão, você é um espírito. Você é imortal, você é maravilhoso. Bota isso na sua cabeça, não é o corpo que comanda. O cérebro, tudo que tem no seu cérebro nessa vida, antes de morrer, passa tudo para o seu perispírito. Aí tem aquela figura que todos aqueles que passaram pela experiência de quase morte contam. Antes do perigo, tudo passou pela minha vista. Toda a minha vida passou pela minha vista. Esse é o processo de transferência de todos os dados que estão no seu cérebro para o seu perispírito, que sobrevive à morte. Deu para entender? Simples assim, né? Então, se você estiver num processo de quase morte e você retornar e ver esse processo da sua vida passando toda na sua frente, não se assuste. É porque você vai sobreviver e tudo que está no seu cérebro, que vai apodrecer e vai virar pó, está passando para o seu espírito que está dentro de você. Deu para entender? Simples assim, né? É isso que a doutrina espírita traz para você. É o conhecimento que ela traz, a base, que ela não traz tudo naturalmente, porque é impossível uma
doutrina que foi feita há 150 anos, doutrina dos espíritos, a nossa doutrina, numa época que não se falava em física quântica, e nem física, porque Einstein apareceu depois de 1900. Então, a ciência veio para dar suporte à doutrina espírita, porque ela é filosofia que responde às suas perguntas, seus questionamentos. Ela é ciência, existe todo um arcabouço científico feito para isso, para dar sustentação a essas perguntas e respostas. E existe um fundo moral. Preste atenção, não falei religião. Existe um fundo moral que Cristo, Sananda, Cristo e Sananda é a mesma coisa. Ele é conhecido como Sananda fora da nossa galáxia. Olha só, Cristo, a quem nós admiramos muito, ele trouxe as morais. A moral dele, ele trouxe. E é essa moral que a doutrina espírita utiliza. Ela comenta, através de espíritos superiores, as lições, principalmente o Sermão da Montanha. Você já leu o Sermão da Montanha? Já debateu o Sermão da Montanha? Aquele que diz assim, fala sobre a nossa caminhada. Esse Sermão da Montanha foi utilizado por Gandhi. Sabe quem é Gandhi? Um espírito superior que disse que poderia não ter nada no Evangelho, mas se tivesse só o Sermão da Montanha, bastaria. São essas lições morais e parábolas que Jesus trouxe, a doutrina espírita comanda e transformou em lições morais para todos nós. É isso que a doutrina dos espíritos faz, trazer para nós as lições morais do Cristo. Na sequência, nós vamos comentar agora por que a infância é tão importante para o espírito que chega. Porque todos nós nascemos, crescemos, morremos. Mas tem uma fase que é importantíssima para nós, que é a fase da infância. Olha que pergunta que Kardec faz. 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Sim, naturalmente. Pode ser até mais progressista. Porque não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Nessa fase de infância, o espírito está se adaptando ao corpo que tem. Então aquele corpinho está comprimindo um espírito milenar, superior muitas vezes, que tem um progresso muito grande. Então fica difícil, mas é nessa fase, como diz Kardec, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Olha só que pergunta. Para que a infância serve para nós? Resposta. O espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe que pode ajudar o seu adiantamento. Então, é justamente nessa fase, como um galinho de árvore, é que você pode amarrar, né, para ele não entortar, não ficar torto. Então, nós, como pais, temos a obrigação moral de, nessa fase, educarmos o nosso rebento. Porque depois vem a adolescência e aí ninguém segura. Porque na adolescência manifesta a verdadeira personalidade que o espírito tem. E aí, muitas vezes, é que vem a dificuldade, porque a personalidade dele é que vai comandar o corpo que ele tem. E ele não vai permitir que outra pessoa faça isso. Então, essa fase de infância é importantíssima para a educação e formação do espírito, tá? Muito bem. E aí, nós vamos falar de
de esquecimento do passado, né? Por que que nós esquecemos? Vimos, nascemos e apaga-se tudo da nossa mente. Por que que nós não lembramos das encarnações passadas? Deveríamos, né? Para ver se a gente aprendeu a lição. Mas se você imagine o seguinte, ter que conviver com pessoas em que você fez mal, você se sentiria bem? Você estaria à vontade de conviver com uma pessoa que te envenenou? E o motivo do esquecimento, nós temos que tratar isso como uma bênção. Porque se Deus permite que nós esqueçamos, é porque tem uma motivação. A principal é que nós não temos preparo suficiente, moral, intelectual, espiritual, para conviver com pessoas em que nós prejudicamos no passado. De qualquer maneira, a responsabilidade vai sempre ficar. E iremos pagar por essa responsabilidade. Mas não é Deus que faz, que castiga. Isso não é o castigo. Nós já explicamos isso na reencarnação. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? A pergunta 397. Sim, à medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. À medida que o espírito vai se elevando, ele vai tendo condições de lembrar mais do seu passado cada vez melhor. Por quê? Porque ele vai tendo condições mais de controlar emoções, de ter mais controle sobre a sua vida, sobre o seu passado. Então, ele tem uma carga de tolerância maior. Então, é permitido cada vez mais. Os espíritos de dimensões superiores têm melhor acesso e maior acesso ao seu passado do que nós de terceira dimensão. Como vocês sabem, nós estamos na terceira dimensão. Iremos para as dimensões superiores. A quarta dimensão somos nós desencarnados, as colônias espirituais, né? Isso é quarta dimensão, nós estamos na terceira dimensão. E espíritos em dimensão mais superiores, eles têm acesso melhor ao seu passado. Até para analisar e fazer mudanças e programar futuras lições, né? E aí, nós vamos encerrar esse capítulo 7, nos preparando para o capítulo 8, agradecidos muito. Eu sou Luiz. Muito agradecer a vocês que estão seguindo essas lições, que estão me dando a oportunidade de rever tudo isso que há tempos eu não via. Nós estamos inaugurando até um canal especial para isso. Vai ser o nosso canal, para que nós possamos entender, pelo menos basicamente, para que serve a doutrina espírita, o que é a doutrina espírita, o que é o livro dos espíritos. Quem é que está na capa do livro dos espíritos? Jesus. É o nosso mestre e senhor, mais conhecido como Sananda. Vocês vão ouvir mais esse nome. Mas aqui no nosso planeta ele é chamado de Jesus. E, aliás, ele se permite chamar Sananda porque povos extraterrenos o conhecem como Sananda, porque ele não comanda só o planeta Terra. Ele hoje comanda galáxia. Ele foi promovido. E a nossa admiração por Jesus é cada vez maior. Ele trouxe a doutrina espírita
através de um discípulo seu chamado Kardec. A importância de Kardec é que trouxe a doutrina dos espíritos enviado por Jesus. Tudo que está por aqui, não se engane, veio por Jesus. Nós admiramos cada vez mais esse nosso irmão galáctico, chamado Jesus, filho do mesmo Pai que nos criou. Eu sou luz, sou filho da luz. Agradeço a todos vocês e agradeço, sobretudo, a Deus Pai e Mãe, que nos dá a vida. Muito obrigado. Que assim seja.